Olá, literapistas! Estamos aqui hoje para mais uma conversa com um autor, uma autora muito especial que temos aqui connosco. Mas antes queria-vos recordar que continuamos em Lisboa a celebrar aqui este momento único da nossa vida e eu tenho aqui comigo a Flávia Amâncio, Olá. a Flávia Castro Oi. e a nossa convidada de hoje é a Tiolinda Gerson. Gerson. Olá. Começando logo mal. Ai, meu Deus. Olá, Tiolinda, bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje connosco e eu vou passar a apresentar. Obrigada. Obrigada também. Vou passar a apresentar a Tiolinda, que nasceu em Coimbra, onde eu tenho uma tia chamada Diolinda, que vive em Coimbra. Estudou germanística, romanística e anglística nas universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim. Foi leitora de português na Universidade Técnica de Berlim, assistente na Faculdade de Letras de Lisboa e depois de provas académicas, professora catedrática na Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou literatura alemã e literatura comparada. Além da permanência de 3 anos na Alemanha, viveu 2 anos em São Paulo, Brasil, e conheceu Moçambique, onde corre o romance de 1997, A Árvore das Palavras. Está traduzido em 20 países: Espanha, França, Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra, República Checa, Croácia, Roménia, Bulgária, Eslováquia, Turquia, Marrocos, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Colômbia, China e Japão. Autora sobretudo de romances, publicou até agora 2 novelas, Os Teclados e os Anjos, e 4 coletâneas de contos, Histórias de Ver e Andar, A Mulher que Prendeu a Chuva, Prantos, Amores e Outros Desvarios e Atrás da Porta e Outras Histórias. 4 dos seus textos foram adaptados ao teatro e encenados em Portugal, Alemanha e Roménia. Os Teclados, por Jorge Listopad, no CCB, Os Anjos, por João Brites, e O Bando, a Ponte da Califórnia, por Elizabeth Pedreira. Passagens por Pedro Ribeiro. Vários dos seus contos deram origens a curtas-metragens e acaba de ser realizada uma média-metragem a partir de Vizinhas. Recebeu alguns dos mais importantes prémios literários do seu país. Foi escritora residente na Universidade de Berkeley em 2004, é sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro e da Associação Portuguesa de Escritores. Recebeu a Medalha de Mérito Cultural Grau Ouro da Câmara Municipal de Coimbra. Ganhou agora a 43ª edição do Grande Prémio de Romance e Novela, de APDG Lab, com o romance Autobiografia Não Escrita de Marta Freud, atribuída pela Associação Portuguesa de Escritores. Então, Tiolinda. É uma honra. É imponente, receber. é imponente. E entretanto chegou também, de surpresa, no dia 5, o prémio Urbano Tavares Rodrigues. E eu, também para a Marta Freud. Eu fiquei muito feliz, até porque fui muito, muito amiga do Urbano Tavares Rodrigues, que foi um grande escritor, uma grande referência e um grande amigo. Inclusive até me dedicou um livro, conhecemos-nos durante muitos, muitos anos. E eu admirava ainda mais do que o Urbano a sua mulher, que agora está a ser traduzida e reeditada, embora ela já fosse uma escritora muito conhecida. Mas infelizmente ela não tinha muita saúde e era uma pessoa também muito reservada. E ficou um pouco na sombra do marido, o que foi a Maria Judite de Carvalho. Inclusive eu estive uma vez no júri do Prémio Europeu de Literatura, não, Prémio da União Latina é que se chamava na altura, e propus a Maria Judite. Mas fiquei muito, muito decepcionada com a maneira como o júri atuou, porque antes de nós chegarmos, a Itália e outro país já tinham decidido quem ia ganhar e nem tiveram tempo de ler as passagens que eu pedi para serem traduzidas para francês, para italiano, conforme os membros do júri, da Maria Judite, e eu disse, bom, eu daqui para diante não faço mais parte de júri nenhum, estou cansada e depois as coisas não correm como deve ser, sempre, infelizmente, e não vou aceitar mais. E nunca mais aceitei. Também há uma coisa, eu, como fui professora há muitos anos,
A única coisa que eu não gostava, porque eu adorei ensinar e o convívio com os alunos e isso tudo, era de dar notas. Não Hum, gosto de julgar as pessoas. Uhum. Mas, de facto, o que para mim foi traumático foi sim, a maneira como aquele júri decorreu. pois, Uhum. Que eu gostaria muito que tivesse sido de outra maneira, não é? de outra maneira, porque ela merecia, mas felizmente agora, embora postumamente, mas depois das pessoas Sim, morrerem, o- para elas de que serve Sim. sim, serem traduzidas e Sim. lidas e apreciadas enfim, e terem finalmente um público sim, caloroso, Uhum. já não adianta nada, não é? é verdade, é Também verdade. me choca que a Maria João Pires, que é uma enorme, enorme pianista, que a Deutsche Grammophon tem imensos, gravou imensos discos dela, é assim das melhores do mundo, e agora teve um AVC e não sabemos se voltará a tocar, mas ela fez 80 anos há muito poucos dias e não passou nada na televisão sobre ela. E há filmes, há É verdade, documentários, há sim, coisas. eh, Quer dizer, acho que a cultura continua a ser um parente pobre sim, Uhum. eh, em todo o mundo. sim, Mas eu falo mais por aqui, porque é aqui que vivo e vejo um pouco como as coisas se passam e é um uhum, bocadinho triste. sim, Sim. Mas, de qualquer maneira, acho que aqui é a oportunidade até da gente falar com quem sim, escuta sim, a sim, gente. Maria Judite de Carvalho, certo? Eu Carvalho, mesmo vou atrás. sim, Né? Acho que a sim. gente sim, de sim, sim, conhecer, sim. acho que é importante. A É gente. muito importante, é uma escritora magnífica. Ah, que bom. É bom saber A receber minha mãe essa. tem lá, e a minha mãe gosta. Eu pessoalmente nunca li, mas a minha mãe tem lá em casa vários livros dela e É, gosta bastante, portanto, eu não a conhecia. Não, É vou bom ela lá é roubar os ótima, conhecer. livros já é para, ótima. para Sim, mim. sim. Então, Elinda, a Raquel leu aqui, né, um pouco da sua história, enfim, e a gente sabe que você passou por São Paulo também. Nós somos do Sim. Rio de Janeiro, eu e a outra Flávia, Sim. Uhum. mas e a Raquel também morou em São Paulo. Queria que você contasse pra gente como foi sua passagem por São Paulo, do que você sente saudade, se é que sente saudade de alguma coisa de lá. Tenho muitas saudades. E as Sim. minhas filhas, então, vocês nem imaginam. É. Elas eram crianças. Meu marido teve um contrato por 2 anos para trabalhar em São Paulo. E foi uma experiência magnífica. Na altura, o Brasil estava muito, muito, muito adiantado na educação infantil. E a filha mais nova fez 3 anos já lá no Brasil. E, enfim, elas adoravam. Aqui a televisão ainda era a preto e branco, lá era a cores. E, Olha, que legal. e fizemos muitos amigos, porque havia muitas crianças na vizinhança. Deram-lhe um cão de presente à mais velha quando fez anos, e como a casa tinha quintal, foi a oportunidade delas terem um cão, porque em Lisboa, num apartamento, é impossível, porque depois era eu que ia passear o cão, eu já sabia como queria ser. Mas o Sim. Brasil para elas foi a realização de muitos sonhos. E Sim. ainda tenho muitos amigos dessa época, Que conheci ótimo. muitas pessoas e foi maravilhoso. O professor, eu na altura já tinha feito doutoramento, conheci o professor Massou Moisés, que me convidou para fazer um curso de pós-doutoramento para alunos que estavam a preparar a tese de doutoramento sobre o modernismo português. E eu aceitei e fiz o programa e ele aprovou, gostou imenso. Enfim, eu teria feito isso, mas entretanto passaram os 2 anos e pôs-se a questão: vamos ficar, porque o contrato podia Sim. ser renovado outros 2 anos, ou vamos voltar. E aí eu fui o advogado do diabo, porque eles os três queriam ficar. Mas eu achei, disse assim: nós no Brasil não temos futuro, somos estrangeiros e eh, a vida no Brasil é muito dura. E eu Sim. via muito bem como as pessoas viviam, a diferença Sim. de salário e de condições de vida entre os muito ricos e os muito pobres é muito maior do que existe na Sim. Europa. E eu via como as pessoas viviam, ia às compras, ia ao supermercado. Nós morávamos ali relativamente perto da Praça Pan-Americana, em Uhum. Altinheira,
Pinheiros e o Viaduto do Chá era um sítio onde eu sim. ia também muitas vezes. Eu via as pessoas na vida real e eu dizia, a vida que estamos a ter não tem nada a ver com a vida real. E as crianças estão a viver numa bolha em que os vizinhos, alguns deles tinham piscina e havia só 4 horas de escola e depois elas iam para a piscina dos amigos era uma vida de novela, de telenovela. E eu disse, bom, elas depois não querem voltar. Se ficamos mais tempo, o trauma vai ser muito maior. Eu acho que nós devemos ir, porque, enfim, o nosso país é lá e aqui estamos magnificamente, mas isto é uma coisa passageira, porque depois também podemos ficar sem emprego e o meu convite para a faculdade também era sem vencimento, porque a universidade, a USP, não tinha verba para pagar mais salários, mas todos os amigos, eu tinha vários amigos que eram professores na USP e eles diziam, mas vale a pena como investimento, porque você vai fazer um bom trabalho e depois, Sim. quando houver verba, você já lá está e vale imensa a pena, até porque a USP era uma universidade que realmente pagava muito bem aos docentes. Mas eu disse, bom, mas tudo isto é muito incerto, portanto, voltámos. E não me arrependi, mas tenho imensas saudades do Brasil, imensas. Até há um livro, foi o terceiro que eu publiquei, mas comecei a escrevê-lo no Brasil. Chama-se Os Guarda-Chuvas Cintilantes. E eu pus como subtítulo Diário. Mas é uma provocação, porque é um diário completamente heterodoxo. Eu estou lá inteirinha, mas não está nada do que se passa em cada dia, nem sequer há cronologia, Que nem interessante. datas. Sim. Diz-se, por exemplo, segunda-feira 1 e a seguir terça-feira 14. E nunca se sabe o mês nem o ano. Portanto, o Interessante. tempo Giro. anda para a frente e para trás. E eu acho que em Portugal eu não teria ousado escrever aquele livro, mas o Brasil era mais solto, mais aberto, com influência do realismo mágico também sul-americano. E no Brasil eu comecei a escrever o livro e estava muito lançada. Depois houve outros 2 livros que se impuseram. O Silêncio, que é um tema que para mim é muito importante, que é o silêncio da mulher. E depois Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, que foi um livro de Portugal antes da Revolução do 25 de Abril. Eu tinha absolutamente de escrever sobre isso. Eu tinha 34 anos nessa altura, na altura da Revolução. Nunca tive nenhum filho homem, nem que tivesse idade, se tivesse tido para ir para a guerra, mas no livro o filho morre na guerra colonial, que era uma guerra injusta e à partida perdida e uma guerra absolutamente absurda. E o mar, pela primeira vez na literatura portuguesa, aparece como uma barreira ou como um caminho só para a morte. Não há saída. Quando o mar, para nós, foi a abertura, a libertação da barreira que Espanha nos punha até para lá dos Pirineus, e foi desde sempre os descobrimentos, etc. O mar foi a grande abertura para nós que estávamos aqui numa pontinha com uma fronteira única com um país maior que nós que não nos deixava passar. E ali o mar é um fechamento. E o livro tem muito a ver também com os dias de hoje, porque as ditaduras são todas muito parecidas. E a censura, por exemplo, como era a escola, as coisas que eram proibidas, a igreja, como na Rússia, que é a igreja ortodoxa, e é uma correia de transmissão do pensamento dominante, que é o de Putin e do invasor e da guerra e de querer conquistar o mundo até onde puder, de uma megalomania como todos os tiranos são e como Salazar também foi, embora numa escala mais pequena.
também eram outros tempos e as armas eram outras, Uhum. etc. Mas a igreja também, no púlpito, quase se dizia em quem se devia votar. A igreja também era aliada do sistema, etc. Os jornais, quando diziam fulano foi acometido por uma doença súbita e mortal, nós já sabíamos suicidou-se. Traduzíamos, já tínhamos ok. uns códigos de leitura, Olha porque que era interessante. proibido dizer que se tinha suicidado, porque isso era um sinal de que a ditadura era um regime onde as pessoas se sentiam mal e infelizes. Sim. E, bom, não quer dizer que não haja suicídios, mas sim. na altura a proporção era muito grande e, sobretudo, era proibido falar disso, não é? Portanto, isso também mostra até que ponto nós éramos oprimidos. E, enfim, o ensino, tudo, quer dizer, eu tinha de falar sobre isso, tinha que denunciar, tinha que falar. Depois, os guarda-chuvas, então terminei o livro e é um livro irónico, é um livro. Eu não gosto do fantástico, é mais simbólico do que fantástico, Uhum. mas foi escrito no Brasil e eu falo muito, por exemplo, das empregadas domésticas que eu conheci e que tive lá em casa e cujas histórias estão lá. Histórias de vida, algumas muito dramáticas Sim. e há algumas que nós sorrimos, mas que mostram, de facto, tive uma que era muito novita, tinha uns 18 anos e como de certeza nunca tinha tido brinquedos nem se divertido em criança, nós tínhamos um baloiço no jardim e eu saí toda a tarde e quando voltei ela estava a andar de baloiço e não tinha feito absolutamente nada. Sim. E quando eu lhe disse, então, mas como é que é? Ela disse, mas porquê é que a senhora veio tão cedo? Muito bom. Enfim, havia coisas que para mim eram, aqui seriam incompreensíveis. Sim. Mas o Brasil também me abriu muitos horizontes, porque tem uma literatura riquíssima. Eu sempre adorei a Clarice Lispector, por Ia exemplo. perguntar isso agora, que- nós transmitimos pensamento. Eu ia perguntar isso agora, das influências, enfim, das leituras que você fez nesse período. Exato. Clarice Eu já tinha lido aqui, porque saiu um livro, eu tinha na altura uns 18 anos ou coisa assim, saiu nos livros do Brasil, o Perto do Coração Selvagem, foi o único que saiu. E eu fiquei deslumbrada com o livro e achei espantoso e até mostrei a um professor. E ele disse: Eu não entendo isto, tu entendes? Eu disse: Bom, eu entendo. Ele achava absurdo, achava que ela era louca e que era uma escrita psicótica. Talvez seja, mas não importa, é grande literatura Sim. e quem a der entra dentro do livro, entra dentro do pensamento e do Sim. mundo dela e fica deslumbrado. Ela sempre foi para mim uma das grandes autoras brasileiras e muitos outros, quer dizer, eu também, um dos meus avós, o pai da minha mãe, esteve por 2 vezes temporadas no Brasil e trouxe livros. E então eu aprendi muito, porque lia essa de Queiroz, mas também lia contos de Machado de Assis. E desde sempre, e às vezes quando não entendia uma palavra, perguntava e os meus pais diziam, no Brasil diz-se assim. E pronto, eu entendia tudo, não me fazia confusão nenhuma. Se havia um ipê, uma árvore que eu não conhecia, olha lá, uma árvore assim, ou se a Pois. frase tinha outra sintaxe, quer dizer, isso não me perturbava nada, entendia tudo. E ele, sei lá, Manuel Bandeira, depois também foi aqui muito lido, Jorge Amado. Jorge Amado. Enfim, eu li muito sempre da literatura brasileira, mas que tinha assim uma familiaridade grande com o Brasil. E claro que adorei, me senti integradíssima e fiz muitas amizades que ainda perduram. Muitas vezes, e tenho ido ótimo. muitas vezes ao Brasil, e hoje há grandes escritores. Eu gostaria de salientar o António Torres, com aquela trilogia Brasil, que começa com o Essa Terra, e depois
prolonga-se o cachorro e o lobo e pelo fundo da agulha. São livros excepcionais. E o irmão dele, Décio Torres, é uma família de escritores muitíssimo dotada também. E conheci pessoalmente o Inácio de Loyola Brandão, que também esteve em Portugal há muitos, muitos anos e agora às vezes vem também às correntes de escrita. Li casualmente, também foi publicado aqui nos Livros do Brasil, O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E fiquei absolutamente apaixonada por ele. Eu, na altura, apetecia-me apanhar um avião e ir conhecer aquele homem. Muito bom. Porque o livro era lindíssimo e tinha como introdução uma carta que ele recebeu do Hélio Pellegrini, que era um grande psicanalista da altura, acho que foi casado depois com a Lia Luft, não é? E a carta dizia: ai daquele que não se vê ao espelho com 20 anos como pobre e só, porque é meio-dia na sua vida e a solidão o atravessa como um raio. Aquilo parecia escrito para mim, porque também tinha 20 anos, e realmente é o despertar da idade adulta e o fim da adolescência. E o Fernando Sabino apanha isso muito, muito bem. E o livro, eu depois não quis mais relê-lo, porque gostei de tal maneira. Melhor deixar no lugar das coisas sagradas. Das coisas, exato. Sim. Também já me aconteceu, que a mim acontecem, e a todos os escritores, com certeza, histórias incríveis e que às vezes recebo em e-mails e coisas no género. Houve uma pessoa, um senhor no Brasil, que não sei de todo nem de onde era, nem que idade tinha, nem nada, que me disse: adorei A Árvore das Palavras. Li umas 50 páginas e achei que aquilo era escrito para mim, era maravilhoso. Dormi com o livro debaixo do travesseiro, mas não me atrevo a ler o resto com medo de me decepcionar. Ai, que maravilhoso. Para aqui. Teu é linda. E é uma coisa que a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui, especialmente os escritores, porque a gente fala com escritores, a gente fala com leitores também. Interessa a gente aqui pro Literapistas. É um pouco dessa sua trajetória leitora, né? Eu acho que todo escritor tem um repertório, constrói esse repertório para si, como você acabou de falar, da própria Clarice Lispector. Você leu desde novinha, na sua casa, seus pais liam? Como que foi? Como que é essa sua trajetória de leitora? O meu pai era médico, mas era um grande leitor. E tinha uma grande biblioteca e eu tinha acesso aos livros todos, não havia livros proibidos. De maneira que eu era livre de tirar o que quisesse da estante, começar a ler. Se o livro me interessasse, é porque era bom para mim. Se não me interessasse, é porque não era. Mas eu sempre tive muita, muita liberdade e sempre li muito. E ofereceram muitos livros, sempre. Livros infantis, livros depois mais para adolescentes. Eu lembro alguns que me ficaram na memória, que são grandes livros de grandes escritores, mas que me fizeram chorar rios de lágrimas. Você se lembra desses títulos? Lembro. Os contos do Andersen, do dinamarquês, são tristíssimos. Então a história da sereiazinha que não consegue tornar-se humana e casar com o príncipe, e faz tudo e mais alguma coisa para isso. Eu achava tão triste, enfim, chorava imenso com essa história. E também com a história do Príncipe Feliz, do Oscar Wilde, que eu também achava tristíssima. E um livro que me marcou de tal maneira que muitos anos depois, houve a altura que esqueci-o completamente e nunca mais liguei. Mas mais tarde interpretei tudo de outra maneira e até escrevi um conto que está online, traduzido em inglês numa revista americana. Que é esta história também um pouco estranha, porque há grandes revistas que nos pedem contos.
e nós mandamos, e depois ficam online, e depois não querem publicar um livro com contos nossos porque já estão online. Portanto, eu também me deixei de ouvir esse Sim. canto da sereia. Mas era a Alice no País das Maravilhas, que eu achava completamente absurdo e triste e um bocado angustiante. Então ela cresce e diminui e depois não cabe na casa e o braço vai para fora da janela e chora um rio de lágrimas e não pode voltar para casa, não sabe já o caminho de casa. Achei aquilo tudo terrível e isto tudo depois o coelho maluco e tomar meia chávena de chá, a chávena estava cortada ao meio. E claro que não percebia o humor inglês da rainha jogar o cricket com uma cabeça de flamingo, penso que era. Tudo aquilo, nem os soldados que eram de baralho de cartas e cortar a cabeça antes do julgamento. Não, eu não percebia nada do humor britânico, obviamente. Mas o livro depois termina, a Alice estava no jardim com a irmã e adormeceu e aquilo era tudo um sonho. E na altura eu fiquei absolutamente zangada com o autor. Disse, mas que autor tão fraco, porque assim também eu. Escrevia, não importa o quê, as coisas mais absurdas, e depois no fim era tudo um sonho, e quando eu estava à espera de uma solução qualquer, de perceber o livro. E depois, curiosamente, quer dizer, esse livro ficou de algum modo na minha cabeça. Quando estive em Berkeley, lá há 40 bibliotecas abertas 24 horas por dia. Portanto, imagina, parece um sonho, de Jorge Luís Borges tornado realidade. Até se pode dormir na biblioteca, há sofás onde se pode dormir. Sim. E sofás tipo cadeiras, chaiselongue, as pessoas sim. se sentar, mas pode-se reclinar ou até estender. Há máquinas para tirar café e sumos e sanduíches, enfim, há tudo e mais alguma coisa. E eu encontrei o álbum de fotografias do Lewis Carroll, que ele fez, porque ele também é um precursor da fotografia e foi um grande fotógrafo. E depois li muita coisa sobre isso e as fotografias são muito perturbadoras. E ele fotografou muito a Alice e fotografou crianças nuas e pedia às mães que mandassem as meninas com o mínimo de roupa possível e não queria as mães presentes. E havia a teoria, que não é minha, de que ele era pedófilo e que, apesar de ser um homem da igreja, e que ele se apaixonou por Alice, que tinha 4 anos na altura, e convidava-a para ir lá à sua casa e ele fumava haxixe. E é muito possível que ele drogasse as crianças, porque a Alice aparece sempre nas fotografias com um olhar muito vago, um pouco perturbado, e ele oferecia-lhe uns reboçados que ela achava com um sabor estranho, e era depois disso que tudo parecia oscilar, e depois que ela nunca mais acabava de cair num poço e tinha todas aquelas sensações esquisitas. E na perspectiva minha de adulto, realmente não quer dizer que tivesse havido mesmo relações sexuais completas, mas pelo menos havia todo aquele envolvimento em que a criança nunca é culpada, é sempre seduzida, e a lente através da qual ele a vê, ela torna-se uma espécie de um objeto que ele prende na imagem, que depois revela numa câmara escura onde ninguém entra, e é um outro mundo subterrâneo onde a Alice fica presa. E depois, à medida que ela vai crescendo, os livros dele tornam-se cada vez piores e já não têm o fulgor do primeiro. Ainda escreveu
Sílvia e Bruno, e escreveu mais uma coisa ou outra, mas à medida que Alice se vai tornando mulher e segue depois a sua vida, hum, ele perde a inspiração. Uhum. Portanto, é muito possível que ele tenha tido uma conexão muito, muito forte com Alice. E é possível que ele tenha inventado que foi ela a pedir-lhe que escrevesse a história. Possivelmente não foi. Sim. Mas eu investiguei imenso na altura. Sim. E deu-me prazer escrever o conto, porque tudo o que eu lá refiro são factos. E realmente há muita coisa estranha. Ele escrevia um diário e na altura em que houve uma ruptura da família da Alice com ele, que ele era visita lá de casa, a mãe teve de cama não sei quantas semanas, o pai fechou-se na biblioteca, só saía à hora das refeições, cortaram relações com o senhor, fizeram correr que ele estava apaixonado pela governanta das crianças, uma Miss Prickett, que tinha uns 27 anos, e isso não teria problema nenhum, porque ela era solteira e ele não era católico, era da Igreja de Inglaterra, podia casar, e portanto, se estivesse apaixonado pela governanta das crianças, não havia nada a esconder, nem razões para cortar as relações, etc. Depois, mais tarde, não muito mais tarde, as relações são reatadas, ele manda um presente de casamento quando a Alice se casa, etc. Mas é tudo fachada e ela é proibida de sequer de falar dele. Portanto, ela é fechada num mundo de silêncio e não percebe muito bem o que é que se passou. Mas alguma coisa se passou, porque eu chamei-lhe Alice in Thunderland. E nem sabia que havia já antes um grupo de música rock ou coisa que o valha, que se chama assim, não sabia. Portanto, Alice na Terra dos Trovões, em vez de ser. E a única coisa que eu inventei é que quando havia uma trovoada, ela se escondia dentro do armário de roupa. E isso é inventado. O resto, tudo são factos. Porque ele rasgou as folhas do diário que tinha da altura em que houve o corte de relações com a família e as fotografias com a Alice, etc. Portanto, há muita coisa muito estranha ali. E essa teoria muita gente a defende. Bom, mas portanto isto só para dizer que os livros ficam connosco. Perfeito, porque eu acho que isso faz o link mesmo, porque na realidade você está falando da sua trajetória leitor e como que isso já te influenciava, inclusive, no que você viria a fazer, porque você falou, eu escrevo também sobre o silêncio das mulheres, né? Então você veja como uma coisa que foi plantada lá atrás, numa leitura que você fez, foi se transformar nisto tudo em um momento mais adiante. Que até vai me ajudar a fazer aqui o link com essa fala. Deixa só notar também o caráter investigativo, não é? Porque eu acho que é muito forte no que se escreve, Tiolinda, não é? Esta coisa da investigação e de conhecer as histórias a fundo, ir atrás. Então já a pesquisa, temos aqui... percebemos muito a força da pesquisa dela. Sobre a autobiografia da Martha Freud também não havia nenhuma carta da Martha Freud publicada até 2011. Nada, não se sabia nada sobre ela. E entre 2011 e 2019 saíram 4 volumes que eu li das cartas deles e fiquei estupefacta e achei, bom, eu tenho de escrever um livro para que a voz da Martha Freud seja ouvida. Porque o livro traz muitas revelações e as personagens não são nada daquilo que nós imaginamos. Nada. São completamente diferentes. E isso para mim foi uma espécie de imperativo. Eu tenho que escrever isto. Sente isso? Parece assim? Sim, isso tem de ser lido pelas outras pessoas, porque ela não pode ficar silenciada para sempre quando tinha tanto para dizer. E disse. E disse. E eu acho interessante como isso tá lá atrás, né? Tá nessa história da Alice, essa forma investigativa que você foi buscar e dar vazão a isso no formato de um conto. Interessante isso. Não quer dizer que seja só da história da Alice, claro, não é? Sim, mas outro livro que me marcou muitíssimo na infância, eram 2, aliás, era O Pequeno Lorde e a Princesinha, da Frances Burnett. Sobretudo a Princesinha,
que também me fez chorar imenso, porque o pai morre, a criança foi para um orfanato e para um colégio, e acontecem muitas coisas boas e más. E ela sobrevive a tudo com muita força, etc. Há, inclusive, muito recentemente um filme que foi feito. Assim? Sim, já houve vários filmes. Houve um com a Shirley Temple, em que ela fazia da Sarah Crew, que era a personagem da princesinha. Esse livro também me marcou muito. O Pequeno Lord, menos, porque era a história de um menino. Eu identificava-me mais com o outro. Mas realmente eu acho que as leituras de infância nos marcam influenciam muito. Acho que sim. Sim. E aparece, nem sempre a gente. Eu vejo, às vezes, as Sim, pessoas sim, conversando sim. aqui, se dando conta, ao falar desses atravessamentos, né? Essas Sim, coisas que sim. vão. E a próxima pergunta que a gente queria fazer é isso. Então, tem essa trajetória leitora, e aí, em algum momento, surge a escritora. E a gente queria entender quando você se deu conta disso. Desde que comecei a Desde saber sempre. escrever, desde sempre. E escrevia, o meu pai, como era médico, ofereciam-lhe os laboratórios agendas clínicas. E eu escrevia nas agendas que ele me dava. E é engraçado que eu procurava que a agenda tivesse o tamanho da história que eu estava a pensar. Porque não me passava pela cabeça que se pudesse escrever em folhas e depois, no fim, Sim, o formato do juntar as livro folhas. aparecia depois. Eu achava que não, que primeiro se tinha o formato e depois a história. não é? Fazia caber ali, né? Tinha que caber Ah, ali. sei. Mas nunca acertava, porque sobrava muito papel ou faltava papel e muitas histórias eu não acabava, achava que não era preciso, que já estava o essencial e enfim, mas desde sempre achei normal escrever e também se calhar era uma maneira de me exprimir. E isso a família era indiferente, quer dizer, deixava fazer o que eu quisesse e ninguém se importava com isso, o que também era importante porque me deixavam completamente livre. Tinha outros escritores na família? Sua mãe, irmãos, alguém? O meu pai escrevia poemas que nunca quis publicar e realmente não são assim muito bons, são influenciados por outros poetas, quer dizer, ele não tinha uma voz própria. Uma irmã dele escreveu peças infantis. Ela era professora e ensinava as peças com as crianças e eram histórias conhecidas, a Gata Borralheira, o Milagre das Rosas da Rainha Isabel. Escreveu também uma gramática para as crianças que ainda hoje é estudada e é considerada assim um marco. Chama-se a Gramática das Criancinhas, em que ela explica a gramática de uma maneira sedutora e se aprendia imenso. Ela era uma professora estimadíssima, foi professora do secundário, era Virgínia Gerson. E era muito, muito estimada. E anos atrás. era... sim, havia o gosto. O terreno estava ali, sim, né? o terreno estava ali. Sim. Que engraçado. Flá, não, bom, na verdade, acho que vamos entrar no livro. Vamos entrar no livro. Então, spoiler alert. Isso, acho que precisa fazer. Sim. Vamos entrar na discussão mesmo do livro. Sim. Agora vou roubar outra vez. Pegou de mim, tudo bem. Então, se ainda não tiverem lido, é o momento de parar, pausar, ir ler E voltar depois. Nós achamos muito, muito bom e muito interessante a sua proposta, sobretudo porque ela parece uma proposta temporal aqui dentro, né? Temos aqui no regresso no regresso do Julia Mann, temos aqui Freud falando e pensando em Thomas Mann, em 1938. Temos depois Mann pensando em Freud, em 1930. E depois o regresso de Julia, que, enfim, localizamos ali ser o ano da sua morte, em 1923. Como é que foi pensar nessa estrutura, Deolinda? Bom, eu não sabia nada, absolutamente nada, sobre a Julia Mann.
como sou germanista, eu tinha lido toda a obra do Thomas Mann e do Heinrich Mann, isso eu conhecia bem. E também, quando eu estudei na Alemanha, ler Freud e ler Jung fazia parte da cultura geral. E eu li os dois, achei até Jung mais interessante, mas Freud, enfim, tinha uma obra que parecia mais consistente Sim. e mais, entre aspas, científica. Depois, quando li as cartas, percebi que não era bem assim, mas era ele e Freud. Thomas Mann e Freud só se encontraram uma vez na vida, em pessoa. Thomas Mann foi à casa dele, que já estava muito envelhecido, quando ele, muito frágil, quando ele fez 70 anos, e lhe fizeram uma homenagem. E Thomas Mann escreveu um ensaio que era Freud e o Futuro. E foi-lhe ler lá em casa. E depois tiveram uma longa conversa e Freud escreveu-lhe depois uma longa carta em que tentava dizer-lhe que ele estava a transferir para o filho o amor-ódio que sempre tinha tido pelo seu irmão Heinrich, com quem rivalizava, isso tudo é contado no livro. Mas Freud não lhe dá conselhos, nem lhe diz isso abertamente, mas implicitamente é isso que ele está a tentar comunicar-lhe. E realmente Thomas Mann, como pessoa, investigando e lendo os diários dele e enfim, e lendo muita coisa que tem saído, estudos sobre ele, etc., ficamos a dar conta de como ele tinha uma família de facto disfuncional e muito, muito infeliz, não é? E ficamos depois, digamos que o terreno fica preparado para depois surgir a Júlia Mann, porque se sabermos como era a vida dos filhos e dos netos dele, e como foi a vida da própria Júlia, duas filhas suicidaram-se, o filho de Thomas Mann suicidou-se, Klaus Mann, que era um bom escritor, mas o pai não admitia, achava que o escritor era ele era absolutamente narcisista, tremendamente, etc. E vemos que Júlia Mann, que foi trazida do Brasil com 7 anos, perdeu a mãe quando tinha 6, e foi levada para Lübeck, que é no norte da Alemanha, e que é um clima ainda mais nevoento e triste e com mais neve do que no sul da Alemanha. E ela foi obrigada a esquecer a sua língua e até separada da irmã no colégio, para não falar em português. E foi forçada a integrar-se numa cultura que não era a dela, né? E que era considerada inferior. Thomas Mann chegou a escrever que, como o pai dele era alemão, que a Júlia casou com um alemão, e o avô dele também era alemão, só 1/4 do sangue dele próprio e dos irmãos era latino. Portanto, ele considerava que o sangue latino era inferior ao sangue germânico. Isto já vem na alvorada daquilo que depois vai levar ao sangue puro, nazi, etc., por aí fora. Não é? Porque a Alemanha atravessou todo um período depois da Primeira Guerra que veio preparar a Segunda. A Alemanha foi vencida e eles nunca aceitaram isso, e depois foi-se dando a ascensão gradual de Hitler. E Thomas Mann, que obviamente era contra o nazismo e criticava Hitler e tudo isso, mas no fundo, ele não tomava partido abertamente contra. Você deixa bem claro isso no livro. É. E ele, por exemplo, ele ganhou o Prémio Nobel sobretudo pelos Buddenbrooks, porque a Montanha Mágica não toma partido, e quando alguém lhe pergunta, afinal, quem tem razão na toda aquela discussão das personagens,
ele diz, leia o livro outra vez. Não quer tomar partido muito abertamente. E já nos anos 30 é que ele escreve algumas coisas que enfim, condenam o nazismo, mas nunca é de uma maneira frontal. E ele imigra, não regressa à Alemanha, porque criticou Wagner e foi considerado isso uma enorme ofensa, porque Wagner, infelizmente, foi muito aproveitado pelaquela ideologia nórdica, germânica, que até não é exclusivamente alemã, mas é nórdica, foi muito aproveitada pelo nazismo. E Thomas Mann não regressa porque não ia ser bem recebido na Alemanha por ter de algum modo criticado ou não sido tão favorável quanto se achava que devia à música de Wagner. E não volta, e depois vai para os Estados Unidos. E mais tarde, nos Estados Unidos, escreve um livro em que ele diz que Hitler, que era um psicopata, que era um artista falhado, por isso achava que a arte degenerada do Paul Klee, de tantos grandes pintores, que é porque ele era incapaz de criar qualquer coisa de novo. Ele era um artista falhado e tinha inveja dos outros. Enfim, ele diz tudo isso, mas por outro lado, ele era um fenómeno, porque arrastava as massas e as hipnotizava e conseguiu fazer um partido único. Bom, nós estamos a ver como a história se repete, não é? E como há psicopatas que chegam ao poder e, infelizmente, levam as multidões atrás de si, mesmo de pessoas muito inteligentes e muito cultas. Né? Porque a Alemanha era cultíssima, Thomas Mann era cultíssimo, mas o livro chama-se Irmão Hitler, Bruder Hitler. E foi o título que ficou e que ele achou que poderia ser editado com esse título. E foi. O que é assustador. Sim, e estou a entender muito, e até vou mostrar aqui um bocadinho as perguntas, mas assim, lendo, não é? E tendo, porque eu li o da Marta Freud e agora este. E há uma coisa, assim, no seu livro, muito também de denúncia deste mundo colonial e deste olhar dos homens e este silenciamento das mulheres. Houve um momento em que eu estava a ler o Regresso de Julia Mann e pensei, este livro é profundamente sobre a liberdade, não é? Estamos aqui a refletir sobre o que há de liberdade no humano. Mas acho que tem muito também, os dois livros, muito esta ideia também de que em algum momento do tempo da história nós pensamos que a cultura nos punha a salvo, não é? Sim. E eu acho que o que a Tio Linda diz sempre é cuidado, não é bem assim. Exatamente. Sim, tem essa frase maravilhosa que ela começa no livro, né? No momento crucial, a cultura falhou. Sim. Né? E esse que você acabou de comentar sobre a não posição, né, na escrita do Thomas Mann, esse não posicionamento também é o falhar da cultura, né? Exatamente. E Freud também falhou, Sim. porque ele achava que a política não o interessava, Sim. a psicanálise podia ser praticada em qualquer regime político e vivia na sua bolha, quase sem dar conta do que se passava exatamente quando os judeus estavam a ser maltratados, expulsos, etc. E ele, só quando a filha, Ana, começou a ser interrogada pela Gestapo, e a Gestapo lhe entrou em casa e ele teve que abrir um cofre, e aliás foi a Marta Freud que foi, ele não teve, já estava bastante debilitado, foi ela que abriu o cofre e eles levaram todo o dinheiro que encontraram. Aí ele viu, bem, nós temos mesmo que fugir, porque por vontade dele, ele dizia isto, Viena, que ele amava e odiava, porque nele o ódio andava sempre muito próximo do amor, mas ele diz, apesar de ser uma prisão, ainda era um lugar muito amado. Portanto, ele não queria sair de Viena, era o seu mundo e tinha lá todos enfim, o seu círculo, etc.
e foi para a Inglaterra no último momento, em 38, depois morreu em 39 e depois explodiu a guerra, não é? Em 39. E ele ainda conseguiu sair antes disso. Mas ele levou a família foi indo antes, os filhos e até já alguns netos que já havia, foram indo antes. A cunhada que era solteira tinha passaporte alemão, e levou inclusive a cozinheira. Suponho que também levou o cão, mas não levou as irmãs. As irmãs morreram em campos de concentração. Portanto, ele não se esforçou nada por salvar o resto da família. Claro que era muito difícil, mesmo eles próprios tiveram dificuldade e só conseguiram porque a princesa Marie Bonaparte e grandes nomes de personagens que tinham peso conseguiram que ele tivesse os papéis para sair da Alemanha. Mas há um lado muito egoísta nele também, que está muito centrado no seu pequeno mundo, e é esse que ele transfere para Londres e é esse que ele precisa para trabalhar. As irmãs eram secundárias e morreram em campos de concentração, realmente. Portanto, Freud não era um... Eu ponho no livro a dizer o que é que eu esperava, que as multidões enfurecidas e em êxtase perante Hitler e perante aquela ideologia que lhes parecia salvadora e que ia criar um país invencível, onde as pessoas se ingrariam e seria tudo maravilhoso, que fossem ler os meus livros sobre, por exemplo, o eu e as massas e a psicologia das massas. Eu esperava que as pessoas fossem ler isso. Claro que ninguém ia. Portanto, eu devia ter feito muito mais do que escrever. Ele poderia ter publicado em jornais, etc., mas nunca deu a cara pelos judeus, e sendo ele judeu, embora não praticante, mas realmente ele não agiu. E isso ele também no livro eu imagino que ele sentiu isso, mas isso é imaginação minha. Sim. Porque esse livro me parece um livro como os grandes, né, que abarca aspectos variados do humano. E é um livro também que recorda os leitores para a frase de Freud, né, de amar e trabalhar em liberdade. Já. Você já falou da Já liberdade, falei é verdade. já. Você Sim. pulou, Não, você pegou a minha. Então vamos lá. A próxima é a tua. Então vamos lá. Tá. Sobre a ideia do duplo, então, Isso. que é mencionada no livro. A ideia do duplo está muito forte no texto. Temos Freud pensando em Schnitzel, assim que se fala? Schnitzel. Mann e Freud. Mas e Júlia? Quem é o duplo? Podemos Júlia, pensar ela na não tem Ana. duplo. Não ela tem. É ela própria. Ela própria. É ela que não se deixou tornar completamente numa senhora alemã. Nos livros, Thomas Mann, logo no Tonio Kröger, por exemplo, mas em vários livros aparece uma mãe alemã de quem os filhos se envergonham, uma mãe não alemã, que vem de um país do hemisfério sul e que era de outra raça, no fundo, até porque Júlia era mestiça, não é? E eles faziam questão de dizer que o pai era português e a mãe era descendente de índio, para sublinhar que não havia sangue negro na família, porque achavam que os negros estariam abaixo dos índios. Tudo isso é absurdo hoje, mas na altura pensar era assim que a burguesia bem pensante imaginava as coisas. Bem pensante entre aspas, obviamente, não é? Portanto, Júlia Mann resistiu e manteve-se ela própria. Ela diziam que era a mulher mais bela de Lübeck, mas, por outro lado, não a aceitavam como alemã completamente. Aquilo que admirariam numa alemã, nela era defeito. Quando uma mulher alemã sabia cantar ou tocar bem piano, era muito valorizada, porque era uma ótima anfitriã.
Mas nela achavam que o tempo que ela dedicava à música era roubado ao marido e aos filhos. E, portanto, até isso se virava contra ela. Sim. Portanto, ela vivia muito sozinha. Não a deixaram casar com quem ela queria. Foi um casamento arranjado. Ela, na vida real, nunca voltou a Paraty. Isso eu imagino que Sim, no foi. momento da morte Ela ela teria pensado em Paraty. E há um livro depois que eu também li, eu li tudo, descobri que ela própria tinha escrito as suas memórias de infância. E isso para mim foi muito, muito inspirador, porque ela não esqueceu nada. Ela saiu do Brasil com 7 anos e quando escreveu as memórias já era uma mulher de meia idade, já tinha pelos 60 anos, por aí. Mas não se esqueceu de nada. Todos os pormenores, as cores, os cheiros, a maresia, o mar, a areia, a casa, aquele ambiente todo colorido do Brasil, o afeto das pessoas e, sobretudo, a ama negra, que foi a personagem principal da sua vida. Mais do que a mãe, porque a mãe morreu muito cedo. Mas ela acompanhou-os à Alemanha e teve a coragem, e era escrava, e podia ser, enfim, tratada como um objeto e maltratada, e foi despedir-se dela e em lágrimas dizer-lhe que ia voltar para a Alemanha, mas que era à vontade do pai, que não se esquecia dela, e ela ficou sempre grata, porque se não ter-se sentido a pessoa mais infeliz e abandonada do mundo, porque a deixavam ali sozinha, não é? Nós até pensámos, não é, que no fundo a Ana é o duplo da Júlia, porque é aquela Júlia que se recusa, não é, a ficar em silêncio, não é? É aquela pessoa que está dentro dela a dizer tu és passível de ser amada e não vou ficar em silêncio, não é? Então está interessante que bem no final, não é, quando ela começa a ir para trás, o que surgem as mulheres, não é? E sobretudo Ana, como se ela tivesse também nessa viagem tão interior encontrado essa outra parte dela, está muito dela própria, né? Então não está dado tão claramente, não está expresso, é uma dupla e tal, mas no fundo eu acho que a Júlia tem sim a sua dupla lá em Paraty, né? Do outro lado. E por outro lado é a figura da boa mãe, que ela também pensava que muitas vezes não tinha conseguido ser. E há um livro muito interessante escrito pelo filho mais novo, que segundo algumas opiniões, né, era um filho fora do casamento que ela teria tido. Esse filho também, muito mais novo que os irmãos, aí 20 anos mais novo que os irmãos, escreveu um livro chamado Éramos 5, era o Victor Mann, e ele conta que no dia em que ela morreu foram visitá-la, e depois ela estava cansada e a enfermeira mandou-os sair, e depois isso eu não ponho no livro porque não tenho provas, mas a enfermeira terá dito que as últimas palavras dela foram numa língua incompreensível, que seria português. Mas ele diz ainda que ela, que falava um alemão perfeito, porque toda a vida tinha falado, e dominava e escrevia lindamente em alemão, e chegava a dar conselhos literários a Heinrich Mann. Então, mas não se atrevia, mas a Heinrich Mann chegava a fazer crítica literária a muitas coisas que ele escrevia. Mas que ela, que falava tão bem alemão, tinha começado a falar mal, com erros e uma pronúncia péssima, como se não soubesse a língua e fosse estrangeira, como se ela estivesse a desaprender a língua. E depois esse final, que só temos a palavra, não é? esse testemunho não verificado, mas que ela disse foram noutra língua que não incompreensível, ela teria a língua portuguesa, a língua materna, teria voltado, e ela teria voltado em imaginação ou em desejo a Paraty. Que beleza, de cena ficar arrepiada. Lindo arrepiada, isso, né? porque é muito bonito. Eu acho que essa personagem é uma personagem fascinante. A Júlia é uma personagem fascinante. Acho que por tudo isso que a gente está falando, por outras coisas, né? Acho que ela tem uma força, ela tem a força da pessoa amada. Né? E eu acho que a força da pessoa amada, no caso dela, vem deste ato derradeiro da Ana, né? De contra
todo o sistema, né? Ela não tinha, ela era nada, né? Ali naquela estrutura, ela vai às vésperas e ela fala. Acho que em algum momento você coloca no livro, você diz, se a Ana não tivesse ido, talvez ela não tivesse suportado, porque tem tudo uma questão de construção de autoestima ali, né? O se sentir amada por uma pessoa, pela Ana, deu toda essa força a ela, que já era dela, mas assim, e ela atravessa a vida. E aí chega ao final aquela cena bonita que ela imagina a Ana, né, mexendo no cabelo dela, aquele calor em Paraty. Então, eu fico realmente arrepiada. Eu tô arrepiada porque eu acho que é uma coisa bonita a cena, né? E tem uma coisa mais uma vez, do silêncio das mulheres, né? E como que as mulheres juntas vão, em pequenos atos, né, se fortalecendo. E isso significa uma vida melhor, né? Para esse trabalho silencioso, mas que leva ela até o final, até essa cena. E essa agora, então, muito linda também, das palavras que são estrangeiras, do desaprender o alemão. Gente, coisa linda isso, enfim. Não, maravilhoso, que ela começa e termina, né? Ou seja, brasileira, né? Começa e termina sem, ao mesmo tempo, assim, ela foi muito... não povoada, mas ela foi muito impactada pela língua alemã, mas ela sempre teve dentro de si a língua materna, né? E ela termina com ela. Que bonito isso, não? Também. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, até tô falando aqui, acabou de me surgir, mas a conversa inicial que a gente faz da cultura, né? Com a cultura falha. Ela falha muitas vezes, mas em outras tantas é ela que leva a pessoa do início ao fim. Então, tem uma questão ali da cultura, de Paraty, desse ambiente que ela viveu com a Ana, da língua falada, dos atos, as coisas que enfim, estão com ela até o final, mesmo ela afastada há anos daquilo, vivendo uma sequência de tragédias, né? Tem uma questão cultural que é onde é o lugar que você se encontra no último momento, né? Então você passa por lá, mesmo que em imaginação. Bonito isso, né? Uma coisa que também me chamou muita atenção nessa frase, né, da cultura falha, é que o livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte temos Freud, o intelectual, não trocando carta, mas escrevendo uma carta e imaginando um diálogo com outro intelectual, que jamais vai receber e tudo mais, mas ele passa o tempo todo dele com nessa comunicação com Thomas Mann. Depois temos na segunda parte o Thomas Mann em comunicação com Freud. Temos 2 intelectuais. E a terceira parte não é uma intelectual, né? É uma mulher, né, simples, né, contando a sua vida, mas de certa forma também ela faz o quê? Ela traz para a gente a dimensão trágica, né, da vida humana, né, através da história dela. Mas veja, nós sentimos muito mais a força dentro dessa personagem do que dos intelectuais, que poderiam se posicionar e poderiam, né, trazer as questões da época, né, de uma forma muito mais enfática, mas quem traz é ela. Né? Na dimensão trágica do humano, né? Trazendo a vida dela. Então, aí a cultura falha novamente, né? Falhou aqui. Mas no sentido de raiz, não falhou. Não, ela não esteve sozinha, não é? Não, exatamente. Mas é justo, eu sinto isso. Eu sinto que não falha. Quer dizer, eu acho que falha em alguns momentos, não falha em outros, mas eu acho que nesse livro, essa imagem final, esse último capítulo... Eu sinto, é a opinião de leitor. A gente aqui na Literapista faz isso. Cada leitura é uma, né? Cada uma. Mas eu sinto que o coração do livro é a terceira parte, né? Sem o último dúvida, terço. sem dúvida. E nesse coração, na cena final, a cultura não falha. Porque, no fundo, é uma cultura pessoal, é como se você estivesse reduzindo assim, o espaço menor, que é na pessoa, né? A pessoa tem uma certa cultura que é pessoal, que é dela. E essa cultura salva essa mulher de alguma maneira, né? Essa cultura que ela... isso que ela foi reunindo e que é só dela, que são os traços só dela, as experiências dela. Então, é muito interessante. E ela não deixa de ser essa figura forte para os filhos também. Ela é uma figura, tanto é que ela aparece ela era uma intelectual também, né? não é? Quer dizer, ela não teve a chance de ser, não é? Mas nós ficamos com essa sensação, assim, o que é que teria sido Julia Mann se ela tivesse tido a chance de ser Thomas Mann, não é? Se ela tivesse tido a chance de ser o Freud, né? Exatamente. É o que eu estou tentando explicar aqui, que assim, eram 2 grandes intelectuais que poderiam fazer muito
E, no entanto, a vida de uma pessoa Ficar no ali pensamento, ficou, né? assim, mostrou o quanto a cultura é importante, o quanto ela, como a Flá disse, não falhou. Ali, naquele momento, ela não falhou. Mas, para esses 2 grandes escritores, deixou, né? Exato, Deixou eu acho que à vocês mercê. têm toda a Interessante. razão. Deixou à mercê. Exatamente. Eu também estou perfeitamente de acordo. Até porque ela era artista e isso Uhum. também conta, porque diziam que ela levou para a família Mann a loucura e a arte. A loucura não levou, de certeza, porque ela é uma mulher muito equilibrada e muito forte. E com os pés bem assentos no chão, senão não tinha aguentado todos aqueles dramas que a vida lhe trouxe. Mas eles eram simplesmente comerciantes, armadores, ricos, bem posicionados socialmente, mas não havia ninguém artista na família. Uhum. E a arte realmente veio dela. E foi ela que os filhos herdaram esse lado dela. Mas a força e o equilíbrio é dela. Nos filhos não existe. Eles são é uma família muito desestruturada, muito desequilibrada. Que, e aliás, a realmente Tiolinda coloca doente. muito bem, fica muito claro, né, na leitura, porque quando coloca tão explicitamente o Víctor como o são, né? Ou seja, quase assim como tipo, vês este que não é teu, foi tudo bem, não é? Exato. Ou seja, é essa Exato. provocação também ali Também. de não era meu, ela não é, exercendo ali também uma espécie de, não é, pensando naquele momento, ok, não estava comigo o problema, não é? Ou seja, que Exato. também deve ser uma Exato. libertação Sim. para uma pessoa que era vista desta Sim. maneira tão, não sei, escrutinada de uma maneira tão injusta, não é? Sim, até porque o marido de Júlia era muito depressivo e havia também a teoria que se teria suicidado, e o irmão dele era muito perturbado psicologicamente, de maneira que realmente Victor era o único que não era artista, que não era sequer brilhante e inteligente como os outros, mas era uma pessoa profundamente normal. E isso... E essa era a salvação isso- dele. e foi o seu grande amparo. Foi o grande amparo também de Júlia do resto da vida, resto da até vida. porque os outros já tinham saído de casa há muitos anos e o Vítor, como era muito mais novo, acompanhou-a mais nos últimos tempos. Sim. Uma coisa que eu acho que tem assim muito, não é? Que eu fiquei a pensar à medida que li a autobiografia não escrita da Marta, é que eu acho que a Tiolinda captou muito bem uma coisa do Freud, não é? Que é nas cartas para a Marta, e eu acho que o Freud tinha isso, assim, ele tinha um amor pela escrita, que se torna literal na paixão pela Marta, né? Porque ele tinha amor pela escrita à Marta, não sei se necessariamente a Marta, né? E isso está ali o tempo todo, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, porque ele, neste amor pela escrita, né? Eu acho que aparece aqui, aliás eu pus, Mann encontra na escrita uma saída para a paixão que tem pelo irmão, né? Porque aquele ódio todo não deixa de ser uma paixão, não é? Freud ama pela escrita, ou seja, ele consegue criar um vínculo com a Marta pelas cartas, não é? E na página 101, preciso da página 101. Oh, perdão, desculpa, espera lá, eu li qualquer coisa, olha, abri aqui, diz assim, eu vou ler todo este bocadinho que eu gosto muito, diz assim, a água ampliava as imagens e ela conseguia ver o que antes não vira. A ideia de a avó poder abrir os olhos, estar ao mesmo tempo viva e morta, ou entre viva e morta, era apavorante, porque esse lugar entre duas coisas incompatíveis era o lugar dela, Júlia. Um não lugar entre dois mundos que reciprocamente se excluíam. Dava conta também de que até aos 6 anos guardava na memória tudo o que, 45 anos depois, passara para o papel, sem esquecer nada. Sempre fora capaz de concentrar-se, numa solidão bem-vinda, observando e registando tudo. A memória era um poço sem fundo, de onde as coisas podiam voltar, recuperadas e prontas a usar de novo. Passar à escrita o que a memória guardava, transformá-lo ou alterá-lo, era o que os escritores faziam. Por alguma razão, tivera 2 filhos escritores. Tinham herdado dela essa capacidade infinita de memória e o poder de a recuperar nos mínimos detalhes. E eu gostei muito desta ideia do entre dois, né? Que eu acho que é o lugar que o escritor ocupa, né? Que a escrita ocupa.
Então eu queria ouvi-la sobre isso. Assim, se sente que esse é o lugar de onde escreve, se sente que esse é o lugar para onde vai, como é que é no processo da Tiolinda este estar entre coisas? Sim, esse é o fascínio da escrita, e até porque a escrita é entre a realidade, a memória e o inconsciente. Há muita coisa que só vem à superfície quando se está mesmo a escrever. E há muita coisa que nós não sabemos que vamos escrever. Sim. E muita coisa que nós só sabemos porque estamos a escrever. Escrever. Portanto, acho que é um processo de descobrir o nosso lado não transparente, se calhar o nosso lado mais sombrio, mas que não deixa de ser o mais genuíno, porventura, e vem tudo à superfície na escrita. E acho que é preciso uma certa força e uma certa maturidade para aguentar isso, porque era o que fazia, por exemplo, a Clarice. Ela descia aos seus próprios abismos, não é? E leva-nos connosco e nós aceitamos ir. E a escrita é isso, não é exatamente o mundo real, não é só a fantasia. Há ali depois muita coisa de desconhecido que vem à tona no ato de escrever e que fica registado e que depois dizemos, olha, pois é, isto eu nem dei conta que isto estava dentro de mim e que era isto que eu queria dizer. E quando isso acontece, ficamos felizes porque dissemos, bem, fui até onde pude. Sim, nítido. Muito bom. Bom, e qual é que é, já que estamos aqui nesta questão da escritora, a melhor parte de ser escritora? É isso? Ir até onde se pode? Ou Sim, o que é que lhe vem à ir cabeça? até onde se pode, fazer o melhor possível. E depois tem o lado bom também de termos leitores, porque se estivermos a escrever só para as paredes, se calhar deixamos de escrever, porque se não vai interessar a ninguém, se aquilo não é universal de algum modo, não é suficientemente profundo para se tornar universal e acessível a quem tiver tempo e disposição para percorrer o livro, as linhas todas, e entrar dentro dele e aceitar seguir as personagens, fazer o mesmo caminho que nós fizemos, etc. Que o livro acaba na interpretação do leitor e cada leitor terá a sua, não é? O livro só está pronto, terminado, quando é lido. Sim. O que o escritor faz é uma proposta, não é? Que é o melhor que ele fez, mas depois o livro termina em cada leitura. Por isso eu fico sempre imensamente grata às pessoas que leem os meus livros, que gastam tempo da sua vida a lê-los e não a ler os meus e necessariamente não outros naquele tempo, porque não se podem ler mais do que um livro ao mesmo tempo. Há quem faça, mas eu acho que isso é atraiçoar os autores. Acho que quando estamos a ler, entramos naquele mundo e naquele livro, e eu, por exemplo, sou incapaz de ir ler outro livro. A não ser que não acabe o primeiro, também já tem acontecido, e eu também dizia aos alunos, os livros escolhem os seus leitores, e dava sempre um leque de livros facultativos. Se vocês começarem a ler e acharem que isso não vos diz nada, fechem o livro e procurem outro. Que é também o que eu faço. Não se pode ler tudo, temos que escolher a nossa família mental e emocional, as pessoas que têm os mesmos valores que nós ou que andam na mesma busca e em caminhos semelhantes e que estão connosco, no fundo, na mesma direção. Não é? Sim. Acho que leem Clarice, acho que não leem Clarice, né? Tem pouco divide isso. o mundo ao meio, né? Porque eu acho que isso que você falou no início é verdade. Tem umas pessoas que leem e falam, nossa, não faz sentido nenhum, não entendo nada, né? E tem o pessoal que você sabe que você está irmanado com eles, que de alguma maneira aquilo tocou, né? Aquilo mexeu, aquilo mobilizou alguma coisa que a gente também não sabe de que ordem né? Numa determinada direção e sentido. Tá bom. Então agora se calhar passamos para as nossas perguntas proustianas, não é? Assim já para encerrar aqui um pouco. Pena, que eu tô adorando. Pois podia ficar aqui mais umas 2 horas ouvindo a Deolinda. Tiolinda, qual é a sua maior extravagância? É ter tempo livre.
sentir que agora, este tempo, como dizia a Marta Freud, eu já não devo nada, é-me devido este tempo. E agora eu escolho aquilo que eu realmente quero fazer e recuso muita coisa que não é imediatamente interessante. Porque também o meu tempo é limitado, eu tenho a noção, todos os seres vivos, desde logo os humanos, são limitados e temos um tempo de vida curto. E eu não sei quantos anos mais de vida útil terei. E então vou aproveitar mesmo o máximo que eu posso. Portanto, isso é a minha extravagância. E aí eu vou Não fazer a minha luxo. pergunta que veio agora. Eu sabia que Vai, vinha, vai, a Raquel vai, sabia vai. que tinha, né? Agora que você escolhe o tempo, você escolhe escrever. Eu escolho escrever. Então sim. pronto, nada mais a gente precisa saber. Se Não, nesse momento em que gente. você não deve nada e só o tempo te deve, você usa pra escrever, eu acho que é a resposta que eu queria ouvir, não é isso? Não, ia ser Nada pode ser melhor. Não, que nada isso. como também, né? Assim, muito obrigada por também ter nos escolher estar verdade, conosco, né? Ah, Estar isso aqui sim, conosco, com que coisa certeza. maravilhosa. É verdade. Muito é obrigada. Para mim é sempre muito gratificante estar com leitores. Mas sobretudo- olha, eu tenho a minha Prussiana também. Sim. Vamos lá, posso ir na Prussiana? Vai lá, Porque vai senão lá, vai a lá. gente não encerrar sem ela. Não, que essa aqui é não, muito não, boa, Vai da muito Raquel. boa a Não. sua. Se Deus existisse, o que gostaria que ele lhe dissesse? que eu fiz o que pude. Ah, Ai, Ai, que bonito. muito bonito. E acredito que Deus existe. Não me sinto ligada à Igreja Católica propriamente dita, embora tivesse educação religiosa, mas há muita coisa que me desagrada na Igreja Católica. Mas acredito que Deus existe e não está ligado a igreja nenhuma, mas acho que sim, acho que a morte não será o fim e que há qualquer coisa em nós que não morre, que será uma parte espiritual, não sei, mas a ideia do infinito, por exemplo, eu que não sei nada de física, nem de matemática, nem de astronomia, nem nada disso, mas leio tudo quanto encontro sobre essa noção do infinito, as teorias sobre o mundo, que provavelmente o universo, que é infinito, e essa ideia acho apaixonante. Eu acho que a tio Linda encontrou aqui na Flávia o seu encontrou, duplo. e eu tô aqui, É sério, está eu tô totalmente aqui na... Sintonizada. Eu também me Jungiana, interesso sim. muito, e como você falou do Jung, eu também estou no momento de leitura, de imersão no Jung, É então nós verdade. estamos E aqui Clarice. sintonizadas, e Clarice. A gente tá sintonizada, eu tô sentindo isso também. Que bom. Deolinda, diz pra gente, então, na ficção, quem é o seu herói favorito? Ou heroína? Como personagem, Sim. isso não sei, são tantos. Não sei, gosto muito, por exemplo, da Madame Bovary, que estava apaixonada pelo amor e não por uma pessoa concreta, a não ser na imaginação dela, que ela imaginava de certo modo. Acho que as personagens que estão apaixonados pelo impossível, pelo infinito, no fundo. Sim, a Madame Bonito. Bovary é um bom exemplo. Que bonito. E eu vou falar agora, vou acrescentar também que tem um livro chamado, pelo menos editado no Brasil, chama Cartas Exemplares, que é do Flaubert, e a parte em que tem as anotações dele, Sim. o diário dele, em que ele está escrevendo a Madame Bovary, a sensação que a gente tem é isso, é que ele tá apaixonado por alguma coisa, não importa se uma mulher, o seu ato de escrever, ou se é pela própria leitura, mas ele tá pulsando nessa vibração maior. É um livro... Eu gosto muito do livro, né? Ele parece até meio amalucado nesse momento, né? Enfim, mas só queria falar isso, porque eu também gosto muito da Madame Bovary. Antes da gente encerrar, eu tenho Sim. que lhe fazer uma pergunta dos 5 livros que se recomendasse, assim, não é? Porque as pessoas gostam sim. Isso, de ouvir, às vezes, assim, os autores a falarem de 5 livros que tivesse que recomendar. A propósito ainda Sim. de Madame Bovary, eu, se calhar, em vez de 5, falo de um, que Ok. vale por muitos 5, que é o grande tema do século XIX foi o adultério feminino. Não é? Temos a Ana Karenina do Tolstói, temos a Luísa do Primo Basílio, na Alemanha temos a Effi Briest, enfim, tudo isso. E
no século XIX também foi quebrado esse paradigma. E há um livro em que a mulher adúltera é perdoada e a vida volta ao que era. O marido aceita de volta, perdoa-lhe e a vida volta a ser como se nada tivesse acontecido. O que, enfim, é uma revolução Sim. tremenda no século XIX. E imaginam em que país europeu esse livro apareceu, foi publicado. Pensar. Foi em Portugal. Qual? Na verdade, foi escrito no século XIX, mas Sim. só foi publicado uns anos Depois. mais tarde. Mas foi escrito por Eça de Queiroz e chama-se Alves e Companhia. Aliás, os brasileiros fizeram um filme maravilhoso que se chama Amor e Companhia, que vale imensa pena ver. Tem imenso humor, tem uma leitura fantástica das personagens, uma interpretação maravilhosa. E aqui houve críticas estúpidas a dizer, por exemplo, que a Rua dos Douradores não é nada como aparece, porque foi filmado no Brasil, não tem importância nenhuma. Pois. Isso é absolutamente marginal. Irrelevante, E não importa nada se ela ficou grávida ou não, se a criança nasceu ou não. No livro do Eça não há gravidez, mas no livro aparece, no filme aparece. E eu acho muito bem, quer dizer, é uma interpretação, mas o filme é ótimo. E o livro, para mim, é o livro que eu prefiro do Eça de Queiroz, porque ele foi muito além do seu tempo. E escrever o livro é espantoso e é muito irónico também. Há uma altura em que o marido enganado e os amigos dele estão a decidir se ele vai ou não fazer um duelo com o amante da mulher. E depois ele acha que sim, mas os amigos vão-lhe dizendo que não e vão-lhe dizendo que as mulheres é que estão a falar mal porque têm inveja da mulher dele. Porque são tão feias que não teriam amante nenhum. Mas é por a Não é inveja muito que bom? elas falam. E são as mulheres as piores inimigas delas umas das outras. E essa história, essa parte é absolutamente gargalhada, é divertidíssimo. Mas a verdade é que o Eça teve receio de publicar o livro. Ele morreu em 1900. E o livro só foi publicado uns 20 anos mais tarde, mas revisto com muita suavidade, nem se nota, por um filho de Eça de Queiroz. E eu acho que é fabuloso e é interessantíssima, porque ninguém fala disto, mas de facto ele rompeu com esse clichê, porque Sim. era sempre, a mulher morria sempre de culpa e era infelicíssima e mostrava sempre uma moralidade em que a mulher culpada era sempre tinha sempre de ser castigada e duramente, enquanto que para o homem até era bem visto se tivesse uma amante de casa posta, porque era sinal de virilidade e de riqueza. Portanto, muitos homens burgueses tinham, do conhecimento público, uma amante a quem punham casa. A mulher era para ter filhos e era para ser uma senhora resguardada, etc. E a outra era para o prazer. E os casamentos eram muitas vezes arranjados, essas histórias todas, não é? Casavam as fortunas com as fortunas e por aí fora. E o Eça vai buscar personagens reais, com sentimentos reais, mas pensando que o Flaubert respondeu em tribunal, e enfim, houve todo esse escândalo, como seria o escândalo em Lisboa e tal, não publicou o livro, mas ele escreveu. E
eu em 2000, e foi a minha homenagem ao Essa de Queiroz, mas eu não escrevi isso porque achei ridículo. Mas eu escrevi um livro também sobre o adultério feminino, não castigado, pelo contrário, é o adultério que segura o casamento e que continua. E chamou-se Os Anjos. Vamos atrás desse. Vamos ler os dois na sequência. Saiu em 2000, que era quando fazia um século da morte do Essa de Queiroz. E foi pensando Que legal. no livro dele, do Alves e Companhia.